Vamos dar continuidade aqui ao que a gente está falando sobre fé, e a gente está falando, ela operando na chamada eficaz. Deixa eu passar aqui os slides. Deixa eu pegar daqui, né? Só para relembrar aqui. Conceituando, assim, primeiro há uma chamada externa. Estamos falando de chamada eficaz, quando Deus chama alguém para a salvação. Aquela fé que Ele move o coração do pecador. É uma chamada externa, ela acontece nos ouvidos, como eu falei, mas ela não passa, ela não desce. A chamada externa, ela não vai para o coração. Então ela vem, chamada externa que vem da pregação e exposição da palavra de Deus, dada a todas as pessoas que entram em contato com o Evangelho, a pregação do Evangelho. E a este tipo de chamada damos o nome de chamado geral ou externo. É o convite que não passa dos tímpanos, não desce ao coração. Então não tem como mudar a alma do homem. Ele ouve o Evangelho, mas não se converte. É a chamada geral. Aí teve uma discussãozinha sobre, mas a gente então não deve pregar o Evangelho, porque se você não sabe, se a pessoa não vai dar atenção. Não, você deve pregar o Evangelho. A gente prega o Evangelho. Porque Romanos diz, como pois invocarão se não há quem pregue? Então isso aqui não entra em contradição com Romanos, capítulo 10. Só vão invocar aqueles a quem Deus chamou para a salvação, e só vão invocar se eles ouvirem a mensagem do Evangelho. Nós não sabemos, no mundo, num universo de pessoas, quantos serão salvos, mas isso não impede a gente de pregar o Evangelho para esse universo de pessoas. A gente prega o Evangelho e o Senhor vai salvar aqueles que Ele quis salvar. Mas o chamado geral, que é a pregação do Evangelho, que chega somente nos tímpanos, não desce ao coração. A segunda e há uma outra chamada que ocorre no interior. A essa sim. Ele ouve o Evangelho chega ao seu ouvido e desce ao coração. O Senhor abre a mente dele, abre o coração para entender o Evangelho. Então essa chamada vai ao coração daquele que atende à exposição ou à pregação do Evangelho. Vocação é interna ou eficaz. A gente chama isso de chamada eficaz. Quando alguém entende o Evangelho, se arrepende dos seus pecados, confessa Jesus Cristo como Salvador, a gente diz que esse indivíduo ele foi chamado eficazmente. Porque é impossível que ele veja a glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo e não se arrependa dos seus pecados. Uma vez que ele vê quem é Cristo, entende quem é Jesus para a salvação, ele tem sua vida e sua alma mudada. O novo nascimento acontece, que é a regeneração, que acontece dentro do homem, no homem interior. Ele é regenerado. O que ouve somente aqui no ouvido, não acontece essa mudança no interior. Ele é regenerado. A experiência é esta que acontece somente com os eleitos, com aqueles que são escolhidos. A regeneração acontece com todo mundo que ouve o Evangelho? Responde aí. Não, né? Seu esposo já ouviu o Evangelho? Muitas vezes, mas ainda ele não se abriu. Você sabe se ele é eleito? Não, não sabe. Qual é o seu papel? Continuar pregando. Porque se o Senhor tem ele como para a salvação, um momento a mensagem vai romper a surdez, a cegueira, e ele vai entender a graça de Deus. Meu pai e minha mãe, eu falo tanto de Cristo, vou desistir. Não, pregue enquanto ele tem fôlego. Comunique. Nosso papel é esse, comunicar. Enquanto a gente tem oportunidade, a gente deve pregar o Evangelho. Agora, a chamada quem faz é Cristo. Essa chamada eficaz, quem faz é Cristo. Ele é que chama quem Ele quer salvar. O irmão Raimundo, é Raimundo, né? O irmão Raimundo vinha ao culto algumas vezes, com a sua esposa. Mas chegou o dia
que a palavra de Deus, ele tinha ouvido outras vezes, mas chegou o momento que a palavra de Deus chegou ao coração. É a palavra de Deus que mudou o coração do irmão, e o irmão veio a Cristo e confessou: eu quero participar da família de Deus, eu quero ser um cristão. Quem levou ele a fazer isso foi a chamada eficaz. Não foi o homem. Não é o homem. Não é mesmo. Pode. Dê o microfone depois ao povo, viu? Porque senão o povo que está ouvindo não vai ver. Som. O caso de minha mãe foi muito interessante. Meu pai se converteu e minha mãe não gostava de crente, de igreja, de nada. Minha mãe era eclética. Como é que fala quando é várias religiões? A palavra? Ecumênica. Pronto. Era isso aí. Então, por causa de meu pai, eles brigavam muito, então ela não queria saber. E ela odiava mais ainda quando meu pai guardava o dinheiro para o dízimo. Ela se chateava, ela batia pé firme. Era uma briga tremenda. Pronto. E isso, mas meu pai continuou. Meu pai não desistiu em nenhum momento e continuava pregando em casa, na rua, para mim, para meus irmãos, da forma dele. Meu pai era um homem muito inteligente. Eu não digo que era Salomão, mas era um sábio. Porém, Deus o chamou, foi, e pronto. Minha mãe se sentiu só, porque queira ou não queira, a gente fica desamparada quando nós somos casados, temos nosso marido, nossas esposas, nossa vida em conjugal, brigando, não brigando, se dando bem. Ela se sentiu desamparada. Meus irmãos na rua, todo mundo na rua, e um belo dia ela me liga. Ela passou a frequentar a igreja católica, não deu certo, por causa das vizinhas, das irmãs católicas. Mas aí minha mãe, vamos um pouquinho. Não gosto de igreja crente. Um belo dia eu estava em casa, assim, já me arrumando para vir para a igreja. Ela liga para mim, o telefone toca. Quem era? Minha amada mãe Berenice. Você vai para a igreja? Eu já estou indo. Acho que eu também vou. Demorou. Pego a senhora onde? Me espere na frente da que tinha ali da 14 bis. Vou pegar a senhora em casa. Peguei meus meninos e peguei minha mãe, pastor Francisco. Ela sentou aqui. Eu sentei junto com ela e meus filhos aqui. Pastor Francisco fez o apelo e ela aceitou nesse dia. Foi assim, eu fiquei quase eu morro. Ou seja, tem um momento certo, né? Tem a hora certa. Então, passou por tudo aquilo. Isso aí, obrigada. A gente tem que pregar. Vamos lá, irmãos, eu quero que vocês abram comigo um texto para a gente ver direitinho aqui. É uma parábola que exemplifica muito bem essa questão da chamada eficaz, que é essa chamada interior, e o chamado geral, que é o chamado externo. Mateus capítulo 22, versículo 1 ao versículo 14. Eu não coloquei aqui não, a gente vai ter que acompanhar aí no texto que você tem aí. Mateus 22, versículo 1 ao versículo 14. Quando vocês tiverem uma dúvida, pode perguntar aí, viu? De novo entrou Jesus a falar por parábola, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Está vendo? O reino dos céus é semelhante a um rei que fez uma festa, um banquete. E ele convidou todos, né? Ele mandou chamar os seus servos, os seus súditos aqui, aqueles que pertenciam ao seu reino. Ele mandou convidar, que é o chamado geral, ele está mandando convidar. A gente prega o evangelho. Mas nem todos quiseram vir. Nem todo mundo que ouve o evangelho vem ao evangelho. Atende ao evangelho. Você fala, você prega, você ensina, você diz, e a pessoa não atende, não quer. Essa pessoa está dentro dessa chamada geral. Esse chamado geral. Verso 4.
Enviou ainda outros servos, com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Vai lá novamente, prega. Está tudo preparado, está tudo pronto para que eles venham para se deleitar. Eles, porém, não se importaram. Então, foram outros servos, outros mensageiros levar a pregação, em outras palavras dizendo, para essas pessoas, e eles ouviram a mensagem: está tudo preparado, tem alimento, tem um local bem agradável, tem tudo que vocês precisam nesse banquete. Mas eles não quiseram dar atenção, eles não foram, não se importaram. Aí o que eles fizeram? Verso 5: eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo e outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, os mataram, os maltrataram e mataram. Ou seja, o evangelho sempre foi pregado pelos antigos profetas, mas muitos não responderam o seu chamado e os seus mensageiros fizeram. Então, sempre o evangelho foi pregado e sempre teve gente que aceitou e teve gente que não aceitou. Teve gente que veio e teve gente que não atendeu. Inclusive, muitos mataram quem? Os profetas, mataram os seus servos, os mensageiros. Jesus Cristo foi o profeta, o maior de todos, e foi o quê? Morto, pela mensagem que ele pregou. Ele mesmo falou no capítulo 6 de João: vocês querem me matar pela mensagem que eu vos tenho pregado, porque vocês não creem que ele me enviou. Vocês não creem que eu fui enviado a vocês. Verso 7: e o rei ficou irado, e enviando as tropas, exterminou aqueles assassinos, aqueles que mataram os que ele enviou para informar, chamar, fazer o convite, e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está posta a festa, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas nos caminhos e convidai para as bodas quanto encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontravam, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, porém, entrando o rei, para ver os que estavam à mesa, notou que ali havia um homem que não vestia, não trazia as vestes nupciais, e perguntou-lhe: amigo, como chegastes até aqui sem vestes nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Pesado, né, irmãos? Irmãos, a chamada sempre foi feita, mas muitos são aqueles que atendem. A chamada eficaz só é feita àqueles que vão atender mesmo. A realidade é essa. Muitos fazem com que deliberadamente entrem, às vezes, na ambiência da igreja, estejam aqui orbitando entre nós, mas muitas vezes eles não tiveram os seus trajes mudados. Quero que vocês pensem nisso aqui. Os trajes nupciais representam a justiça de Cristo. Então, o Senhor enviou os seus mensageiros através da pregação. Ele puniu o povo dele. Ele não foi lá e incendiou as cidades, tocou fogo nos assassinos. Vem na história de Israel, Deus entrando, mandando os seus profetas para lhes anunciar a palavra de salvação, mas o próprio povo endureceu o coração e muitas vezes não aceitou a mensagem. O que Deus fez com o povo de Israel? Enviou para cativo, enviou peste, enviou inimigos, que eles morreram à espada dos inimigos. Era Deus punindo o seu próprio povo que endureceu o coração para não ouvir a sua voz. Então Deus pune aqueles que não ouvem a voz dele.
E esses que chegaram à festa, quer falar, meu filho? Sim, eu vou chegar lá. Leia aí o versículo 11. Isso, eu vou chegar lá. Estou no caminho aí, estou construindo esse caminho aqui. Então, muitos que ouviram a chamada, vocês viram que eles estavam aonde? No texto. Eles estavam nas ruas, eles não estavam preparados para virem para a festa. Então, Cleine fez uma festa de aniversário e estavam desarrumados. E não convidou ninguém, foi na rua e chamou para que entrasse. Só que nessa festa tinha que estar bem ajustado. A festa que Cleine fez tem que ser a festa que você tem que ir bem ali, traje a rigor. Ninguém estava preparado com traje a rigor. Tem que observar isso aqui no texto. Vai lá e force que eles entrem. Ninguém estava preparado. É isso que você viu aí no texto? Vai lá, chame, forçai-os a entrar. E a sala ficou cheia. Ninguém estava preparado. O que eu quero mostrar isso para vocês aqui? Ninguém tinha condição de si mesmo de ter o traje adequado para estar no banquete que o rei fez. Ou seja, não somos nós que deliberadamente escolhemos ser salvos ou não. O convite é feito a todos, mas somente os que vêm com seus trajes imperfeitos. E os trajes aqui, que fizeram com que eles ficassem ajustados ali na mesa do banquete, os trajes que representam a justiça de Cristo. Quando nós viemos ao Evangelho, quando a chamada eficaz acontece e regenera o nosso coração, o que é essa regeneração? É os trajes de Jesus Cristo que nos reveste. E aí a gente pode entrar e sentar na mesa e participar da ceia. Somente os eleitos são aqueles que são trajados com as vestes da justiça de Jesus. Porque sem isso, eles estão inadequados, não podem entrar. Então, os bons e os maus, é isso que o texto diz? Chamem os bons e os maus, chamem aqueles que são judeus, chamem aqueles que são gentios, chamem todos. E aí eles chegaram, e eles sentaram à mesa, mas quando eles sentaram à mesa, teve um lá, um fulano, que não estava com traje nupcial. Em outras palavras, isso aqui é para você deduzir. Por que o rei, quando entrou na sala para ver os que estavam sentados à mesa, ele identificou um que não estava vestido? Este um que não estava vestido como os demais não estavam também. Mas os que entraram na casa do rei para a ceia, foram vestidos, creram, receberam, quiseram, deram ouvidos ao Evangelho, digamos assim, e foram trajados. Só que este outro não. Ele queria ficar na mesa, sentado à sua própria sorte, como lhe convém, como ele achava que era necessário. Ou seja, não preciso dessas vestes não, eu quero participar do banquete, eu quero comer, eu quero ter os benefícios aqui do banquete, mas eu não quero ter compromisso com essas vestes. Eu não preciso dessas vestes. E em muitas pessoas acontecem isso, irmãos. Quando nós pregamos o Evangelho, acontece isso. Muitas pessoas estão na igreja assim. Nós viemos do mundo sem as vestes. E aqui, quando ouvimos o Evangelho, porque nós somos eleitos para a salvação, o que a gente fez? A gente se prostrou e Jesus fez o quê? Nos deu a sua capa e nos cobriu. Nos deu o traje de salvação. Então você está vestido pelas vestes de Cristo. Não porque você quis, porque você estava preparado. Não, você veio sujo, nu, miserável, pobre, cego, eu e você. E aqui ele nos deu dignidade, disse: assente à mesa, agora você vai comer. Você vai ter prazer, deleite em tudo que eu preparei. É a vida cristã. É as bênçãos que a gente vai colhendo e crescendo
na vida espiritual. Que o eleito que vem de um mundo vai conhecendo e aprendendo. O salvo eficazmente vai se alimentando da mesa, vai comendo por direito, porque está com os trajes corretos. Então essa parábola aqui é fantástica para mostrar o eleito e o não eleito, a salvação eficaz e a chamada somente que fica externa. Então, um traje espiritual. Ele está usando aqui uma figura de linguagem. A parábola é uma figura de linguagem, né? E aí ele está usando esse traje como uma figura de linguagem para a justiça de Cristo que cobre o pecador. Cobre o pecador que é eleito. Todo pecador está coberto com o traje de Cristo? Não. Só quem é coberto com o traje de Cristo? Aquele que ele escolheu. Então vamos lá. Todos os convidados não possuíam trajes nem roupas adequadas. A gente percebe isso. Eles foram surpreendidos no meio do caminho, mas quando eles chegaram e ouviram o Evangelho, eles se curvaram e receberam o manto da justiça de Cristo. É isso que a chamada eficaz faz. Pega o microfone. Aqui. Irmãos, a gente evidencia isso que o pastor está falando na conversão de Zaqueu. Alguém que mudou de vida, alguém que mudou o seu caráter, alguém que foi transformado. Então as pessoas que foram convidadas ali, muitos de fato foram transformados, mas tinha um que não foi, né? E Zaqueu, o que aconteceu com Zaqueu quando Jesus o enxergou em cima da árvore? Jesus olha para a árvore e disse: Zaqueu, desce depressa. Convém que hoje eu vá almoçar em sua casa, vá à sua casa. E no final o que aconteceu com Zaqueu? Uma conversão genuína, o que faz com o homem, o transforma. Ele era um ladrão, um publicano, e o que foi que ele disse? Senhor, hoje mesmo, eu vou devolver, quem eu roubei eu vou devolver 4 vezes mais, e metade do que eu tenho eu vou dar aos pobres. Isso é mudança de vida, é transformação. Quando uma pessoa aceita Cristo como Salvador de sua vida, acontece exatamente isso. No curso da nossa vida, nós temos que ter esse encontro com Cristo. E as demais coisas certamente vão estar conosco, né? Eis se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Obrigado, irmão. Então, este homem que não quis o manto da justiça de Cristo, que está presente aqui insolentemente, já está sentado, ele queria desfrutar, ele está ali sentado para comer, mas o dono da festa chegou, o rei chegou. Isso aqui prova que no ambiente da fé, da igreja, digamos assim, para a gente contextualizar bem próximo a nós aqui, não somos nós que determinamos quem é salvo e quem é perdido. Não somos nós, não. Nós damos testemunhos de que houve uma regeneração em nós. Mas quem vai fazer a colheita final, quem vai separar joio de trigo, ovelha de bode, é o Senhor. Ele vai enviar os seus servos, os seus anjos. Ele fala isso em Mateus 24, 25. No sermão escatológico, ensinando ali a escatologia. Deus vai enviar os seus anjos para separar aqueles que são seus. Esse homem aqui que pensava que poderia se desfrutar de tudo, o evangelho falso aí fora faz isso. Faz com que muitas pessoas estejam em muitas igrejas, falsas igrejas, achando que estão bem diante de Deus. Mas o dono da festa, o rei, ele vai olhar no meio dos convidados e ele vai dizer: ei, você... O que você está fazendo aqui dessa forma? Sem trajes nupciais, sem as vestes de salvação. O que você está fazendo aqui? Então, o Senhor no final vai fazer essa separação no meio da igreja também, irmãos. A gente está falando isso, o irmão Danilo falou, já falei, sempre volta. No meio da igreja existem perdidos. Pessoas que estão no ambiente da igreja
e não querem os trajes de justiça. São simpatizantes do Evangelho, gosta do ambiente da igreja, gosta de cantar, gosta de ouvir uma palavra de motivação, aquela coisa toda. Faz donativos, pensando que seus donativos vão lhe purificar, da cesta básica, da balão de oxigênio para quem está morrendo na Covid-19. A gente viu muita gente fazer isso. Fazem isso e aquilo outro, achando que esses gestos vão tornar ele aceitável na mesa, no banquete do rei. Não, o rei vem e só vai dar a sua graça aos seus eleitos. Ele vai sentir o aroma, ele vai sentir todo o prato que foi preparado, está tudo posto à mesa, mas ele não vai comer, não vai se alimentar. E o que o rei vai fazer? Vai mandar os seus servos pegar aquele homem que não quis os trajes de justiça, que não teve a chamada eficaz, e vai mandar amarrar suas mãos e seus pés e lançá-lo num lugar que há choro e ranger de dentes. Isso aqui é o inferno, lugar onde ele queimará pela eternidade sem se acabar, né? Vai sofrer a eternidade sem a destruição da sua alma e corpo juntos. Então, meus irmãos, nós não nos auto-justificamos. A chamada eficaz não é uma auto-justificação, é uma justificação imposta ao eleito. Jesus é que justifica aquele que ele amou para a salvação. Lembra que ele, em Romanos, diz: não eram nem nascidos os meninos Jacó e Esaú, e Deus amou um e odiou o outro. Não foi isso que a gente viu na última aula? Eles não eram nem nascidos, não haviam praticado nem bem nem mal, e Deus quis, na sua soberania, salvar Jacó e aborreceu-se de Esaú. Mas se você for olhar na história, Jacó não era uma figura muito bonitinha não, traiçoeiro, mentiroso, enganador, mas Deus amou ele e salvou ele. Deus não amou pelo que ele faria, Deus amou pelo seu beneplácito. Então Deus salva quem ele quer. Você precisa se alegrar porque ele te amou e te salvou quando você não merecia. Nessa mesa que você está sentado e o rei está olhando, você está com as vestes de traje de Jesus, não é por merecimento próprio não, é pela misericórdia e graça. Isso nos faz curvar e depender dele. Nós não iremos para o lugar de choro e ranger de dentes, que é a perdição eterna. Então aprove a Deus. Deixa eu ver aqui. Tem alguma dúvida aí, irmãos? Ficou explicado? Tem dúvida? Passa. Vou passar aqui, que aqui eu já falei para vocês. Foi o exemplo de Judas, que era o perdido. Na última aula eu já falei para vocês. Vamos lá. Então, aprove Deus, ele, no tempo em que ele determinou, por ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e por seu espírito aquele estado de pecado, aquele que estava em estado de pecado e morte, em que a sua natureza, deixa eu ler por aqui porque meu texto aqui deu pane. Vamos lá. Aprove ele, Deus, no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente por sua palavra e por seu espírito aquele estado de pecado, estava em pecado e morte, em que estão por natureza a graça da salvação. As pessoas que estão mortas naturalmente, né? As pessoas vêm dessa realidade, morta por natureza, por meio da salvação em Jesus Cristo, iluminando sua mente espiritual e salvificamente para entender as coisas de Deus, removendo seus corações de pedra e lhes dando um coração de carne. É uma cirurgia que acontece na vida daquele que é chamado eficazmente. Deus tira o coração de pedra e coloca o coração de carne, renovando sua vontade e por seu infinito poder determinando-lhe o que é bom e eficazmente atraindo a Jesus Cristo.
mas de tal forma que este vem livremente, não sendo para isso disposto a sua graça. A salvação eficaz não é uma imposição de Deus. Essa pessoa vem livremente. Então, não é que Deus faz aquela força e diz, venha, vem, e você está naquela briga, não vou, venha, não vou. Não, ele vem graciosamente e livremente. Todo aquele que Deus predestinou para a vida, e só esse, ele é servido no tempo por ele determinado e aceito, chama eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza e transportando-os para a sua graça e salvação. Isto ele o faz iluminando o seu entendimento espiritualmente, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação. É um processo de iluminação que acontece no espírito, no coração das pessoas. Porque naturalmente estão mortas, né? Estão cegas, não conseguem fazer isso. Mas vêm a Jesus Cristo, ou vêm à salvação por meio de graça, são iluminados para a salvação, tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando suas vontades e determinando a sua oportunidade daquilo que é bom e atraindo eficazmente. Abra aí o texto de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 a 27. Ezequiel 36, 26 a 27. Dar-vos-ei coração novo, e dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus estatutos, minhas observações, meus juízos. Então, essa operação que é a chamada eficaz age no coração do homem, é essa mudança de natureza. Tirar o coração de pedra, que é o coração pecador, e dar o coração de carne, é a mudança da natureza. A mudança é o homem ser novamente recriado. Eu quero ler aqui para vocês uma confissão de fé que os cristãos bíblicos têm, né? Os cristãos ortodoxos bíblicos têm. É uma confissão de fé de Westminster. Ouçam, olha o que esta confissão diz. Lá no capítulo 10, a confissão de fé de Westminster são 2 catecismos, né? São 2 formas de ensinar. Ele tem um catecismo breve e um catecismo longo. E são mais de 150 pontos que vai ensinando sobre doutrinas cristãs. E no capítulo 10, ou no ponto 10, ele diz assim: todo aquele que Deus predestinou para a salvação, para a vida eterna, e só esse, ele é servido ao seu tempo determinado, e pela sua graça eficaz, e pelo seu Espírito, dando-lhe fé em Jesus Cristo, agindo por graça, mudando-lhe o coração do pecador, tirando-o da morte e dando vida, dando-lhe salvação, iluminando o seu entendimento espiritual. Ele compreende as coisas de Deus a partir da salvação em Cristo. Tira-lhes o coração de pedra, dá-lhes o coração de carne. Renova-lhes as suas vontades pela onipotência de Deus, o atraindo eficazmente a Cristo. Então, é o ensino que os nossos irmãos no passado sempre aprenderam, e é aquilo que uma igreja bíblica traz por tradição. Isso aqui, meus irmãos, mostra que Deus acolhe o pecador e salva o pecador de maneira gratuita, chamada eficaz, acontece no interior e, portanto, ela é irresistível. Você pode dizer que a chamada eficaz também é uma chamada irresistível, porque não tem como o cidadão resistir ao chamado de Deus para a salvação. Este indivíduo é regenerado, uma vez os seus olhos se abrem, ele vislumbra a graça de Deus, em Jesus Cristo,
e o seu caminho é mudado, sua sorte é transformada. Ele vem a Cristo em arrependimento e fé. Então, esse é o caminho para aquele que foi chamado eficazmente. Tem alguma dúvida com relação a isso? Alguém quer colocar alguma coisa? Então, isso é muito gracioso. Isso é estado de graça e de misericórdia. Deus nos humilha através deste ensino. Essas coisas maravilhosas nos alcançaram sem nenhum merecimento nosso. A pregação do Evangelho apresenta a vocação externa e interna. Então, é uma vocação que se faz, que pode chegar ao ouvido ou que pode descer ao coração. Mas só desce ao coração daquele que foi chamado para a salvação. Todos os que ouvem o Evangelho têm a capacidade de resistir o Evangelho que está sendo ouvido. Naturalmente, todos os homens que ouvem o Evangelho já têm em si uma capacitação para quê? Pelo pecado, para resistir o Evangelho. Mas quem é que quebra essa resistência do coração daquele que ouve? O Espírito Santo, mudando-lhe o coração. Quando há essa troca do coração de pedra para o coração de carne. No entanto, os eleitos de Deus, salvos e convencidos pelo Espírito Santo, eles vencem essa resistência, fazendo com que o Evangelho penetre em seu coração, e aí eles respondem ao Evangelho com fé. E é o resultado de Deus amolecer o coração de pedra. Todos os homens têm coração de pedra. Você veio com coração de pedra. Quem amoleceu o seu coração foi Deus. E Deus fez isso por misericórdia. A fé é o resultado de Deus amolecer o coração. Primeiro Deus opera nos dando um coração novo para crer e depois respondemos por fé. Então não tem como você responder por fé se primeiro ele não lhe dá um coração novo. Entendeu, Denilton? Então, primeiro Denilton recebeu um coração novo e depois respondeu com fé. E o coração duro que não tem, não crê em Deus, não crê em Cristo, ele nunca vai responder eficazmente com fé. Irmãos, a sã doutrina da ortodoxia que chamada eficaz, é resultante da graça especial de Deus. É como um ato exclusivo que Deus faz, sem participação nenhuma humana. Tem duas expressões que a gente chama na teologia: monergismo e sinergismo. O que é isso? Na questão da salvação, existe uma ala de pessoas que creem que nós somos sinergistas para a salvação, ou seja, contribuímos para isso. A gente ouve o Evangelho e depende de nós querermos ou não. Então, quem pensa que ouvir o Evangelho e aceitar ou não por causa própria é um sinergista. É na ala teológica dos sinergistas. Eles acreditam que contribuem para a salvação. Nessa ala dos sinergistas, você tem lá arminianos, você tem pelagianos, semipelagianos. São categoria de pessoas que creem e contribuem de alguma maneira para a salvação. Eu ouço o Evangelho e eu quero ou não aceitar a Jesus. Então, a pessoa que pensa nessa linha entende assim, que Deus quer salvar todos os homens. E Deus amou todos os homens. E todos os homens, o Senhor faz o convite para a salvação. A única coisa certa aí é esse último ponto que eu falei. Deus faz o convite a todos os homens, mas Ele não ama eficazmente todos os homens. Você já viu em textos que eu falei. Deus ama eficazmente para a salvação aquele que quis revelar o seu Filho, a quem Ele quis mostrar a salvação por meio de Jesus. Só que os sinergistas entendem que se a salvação não for para todos, e que se Deus não amou para a salvação todos os homens, Ele é um Deus que não é o Deus de amor, e isso não é verdade. Amor de Deus para a salvação não entra em desequilíbrio com a justiça de Deus. Deus é justo e pune aquele que não se arrepende dos seus pecados. Então, o pelagiano é aquele que acredita assim: os homens de hoje, eles não são afetados pelo pecado original de Adão. Então, o pecado original que Adão cometeu
nós não temos responsabilidade nenhuma. Então, estamos livres do pecado original de Adão. Nesse sentido, eu posso livremente escolher o meu caminho. Eles acreditam no livre-arbítrio, né? Então, é uma ala de irmãos que acreditam dessa maneira. O semi-pelagiano é aquele que diz assim: tudo bem, houve o pecado original, mas esse fato do pecado original de Adão não veio completamente para aqueles que vivem hoje. Então, de certa maneira, eu não fui corrompido por completo. O pecado é apenas um acidente, não é um resultado da natureza caída. Não nasci condenado pelo pecado de Adão já. Isso são reflexões dos semi-pelagianos. Isso leva eles a pensarem de maneira sinergista. Tem que contribuir para a salvação. E nós sabemos, irmãos, que Deus não escolheu pela sua palavra isso. Os monergistas são aqueles que entendem que a salvação não depende de ato que ele faça, não depende de nenhum ato de bondade ou de nenhum esforço que ele faz. Compreende que a salvação reside somente na graça de Jesus Cristo. Então, você que crê dessa maneira, nessa ala, entende que nenhum bem que você faça ou nenhum gesto que você possa fazer pode contribuir para a sua salvação. Geralmente, os cristãos que pensam dessa maneira estão dentro de uma ala teológica que são chamados de calvinistas. Eles acreditam que o homem é depravado, eles acreditam que a depravação e a corrupção do pecado de Adão passou a todos os homens, desde Adão a todos os homens que nascem. E por isso, desde Adão, todos os homens precisam da graça de Deus para a salvação. Não nascem com o coração livres para fazer escolha. Eles nascem escravos do pecado. E é o que o texto bíblico, os textos bíblicos, as epístolas da palavra de Deus, Paulo ensinando, mais se harmoniza entre o ensino sinergista ou o ensino monergista. Então, vocês precisam saber desses dois campos, para saberem como é que vocês pensam, como é que vocês creem, como é que a fé se desenvolve, a fé e a salvação eficaz se desenvolvem. Tá bom? Alguma dúvida aí, irmão? Porque eu não ouvi bem. Então, as pessoas que buscam a salvação, Sim. que frequentam igrejas, que sempre estão lendo a Bíblia, ouvindo os conselhos e os mandamentos de Deus, ele tem direito à salvação. Se eles não são escolhidos por Deus, ele tem direito à salvação? Vou tentar ser mais claro possível. Se o indivíduo está na igreja, ele ama a palavra de Deus, ele ora, ele busca a Deus, ele tem princípios cristãos, isso prova que ele é salvo, que ele ama a palavra de Deus, ama a lei de Deus, busca a palavra de Deus, tem um esforço por conhecê-lo, obedecer a sua lei. Ele está salvo, mas ele sabe que isso é graça de Deus, não depende dele. Não depende dele orar para ser salvo, não depende dele ouvir uma pregação para ser salvo, não depende dele fazer esforço nenhum. A salvação é pela graça, por Jesus Cristo, somente em Jesus. Ele dá aquele que ele escolheu salvar. Agora, existem outras pessoas que fazem esse esforço todo, que pensam que por orar, por muito falar, por muito ler, estão salvos. E a salvação não vem por esses caminhos. A salvação vem pela fé em Jesus Cristo. E quando o indivíduo é salvo em Jesus Cristo, ele tem o seu coração mudado, seu comportamento é transformado. Ele peca, irmão, peca. Ele falha, mas ele se arrepende, porque ele tem a semente do Espírito Santo dentro dele, e convence ele do pecado, da justiça e do juízo. Então ele vai a Deus arrependido, confessa o seu ato pecado, que ele cometeu em pecado,
e recebe de Deus o perdão e segue a vida cristã em amadurecimento e fé. Uma pessoa que está numa igreja, como eu falo, dessas muitas igrejas por aí, que vão à igreja simplesmente num ato religioso, achando que ir à igreja, se ajoelhar, falar, orar, isso vai contribuir para a sua salvação, ele está enganado. E muitas vezes ele pode ser uma pessoa que esteja mesmo perdida, não se encontrou com Cristo, não teve o seu coração regenerado, porque ele faz isso aqui dentro, mas lá fora ele começa a viver como qualquer outro homem lá, que nunca teve um contato com o Evangelho, que não ama a Deus, que não vive uma vida piedosa, que não teme a Deus, que não tem a compreensão do que é pecado. Então mostra a prova nos seus atos que ele ainda não foi regenerado, ele não tem um novo coração. Então esse não vai. Tá bom. Prova pelos seus atos que não é salvo. Pastor, eu acho que o que o irmão quis perguntar não foi exatamente isso. Ele queria dizer o seguinte: esse irmão que acha que é salvo, que está dentro da igreja, que está, frequentando a igreja, ele tem direito à salvação no sentido de que, se ele não for escolhido, ele é salvo? Acho que é isso que ele quis perguntar. A resposta é essa aí mesmo. Se a pessoa está dentro, o caminho é esse aí, irmão. Se a pessoa está na igreja, serve a Deus e ama a Cristo, e ele é fiel ao Senhor, ele está salvo. Não é pelo que ele faz, não é pelo ato de ele estar orando, lendo a Bíblia, não é nada. É pelo fato de ele ser salvo e regenerado por Cristo pela fé. Mas tem gente que... ele faz isso porque ele prova que foi regenerado. É uma prova natural, que salvo em Cristo faz essas coisas. Mas ele não tem a salvação a partir dessas coisas. Não é isso. O caminho da salvação não é esse. O caminho da salvação é a fé. Não vou ouvir, não. Falei alto. É o seguinte, geralmente tem pessoas que têm toda a sua vida, fora do evangelho, apronta, enfim. E aí, de repente, se encontra num leito de dor, e aí é evangelizado, ali passa por aquele momento e aceita Jesus, e em seguida ele morre. Eu sempre tive essa dúvida, assim, esse questionamento, porque muitas das vezes a gente associa muito a salvação com obras. Como a gente está mencionando aqui, tem que estar na igreja, tem que estar fazendo e acontecendo. Eu queria que o senhor explicasse um pouco sobre isso, como é essa questão. Eu não sei, também se o senhor vai saber essa resposta, mas pelo menos para dar uma clareada. Pronto. Uma pessoa que estava na igreja, acontece muito isso, Veio, foi tocado pela palavra, disse que converteu-se a Cristo. Em um determinado momento ele se afastou, aí a gente chama de desviado. Mas é um nome bonitinho que a gente coloca. Essa pessoa ainda não nasceu de novo. Então quem nasce de novo não se afasta do Evangelho. Não se afasta do Evangelho. As pessoas entendem o Evangelho. Essa pessoa pode ter entendido a pregação. Gostava de tudo aquilo ali, mas sempre era seduzido pelos prazeres do mundo. Ela não é uma pessoa que nasceu de novo ainda. E aí no ato de morte ela pode se salvar se ela se arrepender de verdade, sim. Porque se ela crê naquele momento ali da morte que seus pecados podem ser perdoados em Jesus Cristo, ela se arrepender sinceramente dos seus atos, ela pode ser salva. Mas aí acontece outra coisa, Tem muita gente que fala no desespero porque está morrendo. E aí, quando cruza essa vida para outra, se depara com uma realidade difícil, Se depara perdido. Um dos textos que a gente tem de referência para mostrar que não é por obras, não é pelo que você faz, e sim pelo que você crê, é o fato do ladrão. O ladrão ali na cruz, o que aconteceu? A gente às vezes não para pensar, mas o ladrão estava preso, possivelmente próximo de Cristo,
Ele sabia muito bem que quem estaria sendo crucificado era o carpinteiro, mas ele sabia muito bem por que esse carpinteiro estava sendo crucificado. Ele viu toda aquela blasfêmia que se falava, que ele era o filho de Deus, desça daí, aquela coisa toda. Então tudo isso foi mexendo no seu coração. O Espírito de Deus estava trabalhando no coração daquele homem na cruz ao lado de Jesus. Tanto que ele fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ainda repreendeu outro ladrão, não fale isso, nós fizemos mal, ele nada fez. Como é que ele chegou a essa concepção de que ele nada fez? O tempo que ele estava ali preso, naquela noite, na Via Dolorosa, em tudo aquilo ali, ele estava ouvindo pela multidão, vendo que aquele homem era justo, que era o Filho de Deus, e Deus abriu o coração dele. E naquela hora, o Senhor disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem não teve tempo para dar bom testemunho, ele estava ali, crucificado como um malfeitor. Morte de cruz era dada aos piores ladrões, né, aos piores malfeitores. Mas ali, ele está ali com aquele testemunho diante da sociedade terrível, mas sendo salvo por Jesus. Então, às vezes, ele não teve tempo de dar bom testemunho, não teve tempo de se batizar, não teve tempo de pedir perdão a quem deveria, mas ele foi salvo por Cristo. Então, acontece isso, irmã. Às vezes, a pessoa que está no meio da igreja saiu do convívio dos irmãos porque não pertencia realmente a Cristo. Dado o momento lá, quando ele ouviu o Evangelho e Deus abriu o coração, realmente regenerar ele volta à igreja com um coração novo. Por quê? Porque Deus o salvou. Ele nasceu de novo. Por isso que essa questão, o que nasceu de novo, peca. Ele peca. Eu peco hoje, amanhã. Mas a questão é, a gente se sente indignado com isso. A gente se sente mal, a gente chora, a gente pede a Deus misericórdia, a gente sabe quais são as nossas fraquezas, nossas debilidades. E quem convence isso? O Espírito Santo que está aqui dentro de nós, no nosso novo ser, no novo coração regenerado. O coração de pedra saiu e agora tem um coração novo. Nós temos tempo na caminhada para fazer isso, para considerar nossos caminhos, nos arrepender dos nossos pecados e viver uma vida de santificação. Mas tem gente que não dá tempo de fazer isso. No passado, o que acontecia com os reis? Na época da Idade das Trevas. O rei que ouvia o Evangelho pela Igreja Católica, que só existia a Igreja Católica, o que eles diziam? Essa mensagem é boa, isso é bom. Muitos reis, nas discussões entre essa ala sinergista e monergista, apoiavam a ala monergista, e depois mudava de pensamento e ia para outra ala. E eles não mostravam, eles se diziam que eram crentes, mas não propagavam a sua fé, não se rendiam, não iam à igreja e não se batizavam, porque eles diziam, e era o que dizia a Igreja Católica, que o batismo era um dos pontos de salvação, né? Era uma evidência para a salvação. O cara tem que se batizar para fazer parte da Igreja Católica e aí ele é salvo, senão ele é um pagão. E aí ele dizia, não posso me batizar agora, porque eu gosto do Evangelho, mas ainda tenho tantas seduções aqui, aquilo outro. E quando ele ia morrendo, ele chamava o padre para fazer a sua extremunção, né? E aí ele era batizado ali, fazia extremunção, e aí ele entendia que agora ele fazia parte da igreja, fazia parte do reino de Deus, e quando morresse, estava salvo. E já encomendava ali, não sei quantas, 100 anos de missa. Pagava uma fortuna para a igreja fazer várias missas pela morte dele, para que ele pudesse garantir a salvação. Esse homem está no inferno. Salvação não vai por isso. Entendeu? Salvação vai pela fé em Cristo Jesus. Então, se é regenerado no momento ali próximo à morte, há salvação e vida eterna. Se é regenerado agora e tem uma estrada e vida para viver, novo nascimento, vida nova, mostra que nasceu de novo, que foi salvo eficazmente. Respondi? Você? Aí tem outra coisa, às vezes a gente pensa, aí a gente fica às vezes, irmãos, com aquela coisa, a pessoa está ali no leito do hospital. Aí você vai lá, a pessoa não está com consciência mais. Você fica lá no ouvido, vai crer em Jesus, aceite a Jesus, aceite a Jesus. Aí a pessoa às vezes chora aqui, uma coisa e outra, essa está salva. A gente não tem como assegurar isso não, viu?
Então não é uma regra isso. Pode acontecer, meu irmão? Pode, mas a gente não sabe. Entendeu? A gente não pode assegurar isso não. Então, fiquem atentos para que vocês não fiquem pensando que isso é uma regra, é um caminho e isso é um problema. Vamos lá, tem mais uns minutinhos, né? Tem mais alguma dúvida aí? Não? Aí deixa eu falar só uma coisa aqui que é importante, nessa questão da chamada eficaz. E as criancinhas que morrem no ventre? Já se perguntaram sobre isso? As criancinhas que morrem no ventre, como é que você vai explicar isso? E as criancinhas que morreram sem ter consciência de pecado, de certo e errado? Como é que a gente explica isso? Muitas vezes as pessoas pegam aquele texto de Mateus 19, 13 e 15, é que Jesus diz, deixai vir as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Como é que a gente lida com uma situação dessa? Na ala ortodoxa que crê na salvação pela graça, chamada eficaz, muitos pensam de duas maneiras. Eu preciso explicar isso aqui para você ter a consciência de que há esses dois pensamentos. Alguns pensam assim: uma criança eleita, no ventre ou fora dele, já nasceu, mas morreu, sem ter uma idade de razão, se ela é eleita, ela é salva. Como é que a gente sabe que a criança dessa é eleita? Não sei. Lá na frente é que a gente vai ver. Alguns pensam assim. Outra ala pensa da seguinte maneira: toda criança, no ventre ou fora dele, uma vez que não tem consciência do que é certo e errado, não tem discernimento do que é certo e errado, ela é uma eleita. Então há esses dois pensamentos, irmãos. Criança no ventre que morre é salvo porque é um ser eleito. Ou uma criança pequenina que não pecou deliberadamente e morreu, são eleitas e vão para a glória. Isso eles se baseiam nesse texto aí de Mateus 19, 13 e 15. Isso pensam tanto os arminianos como os calvinistas. Pensam dessas duas maneiras. E como é que a gente lida também com os índios? Já pensaram nisso? Os índios que nunca ouviram o evangelho? Ou pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo? As pessoas que estão lá no meio do mato, os índios que nunca ouviram falar do evangelho? Como é que a gente lida? Como é que eles são eleitos? Como é que eles são salvos? Romanos 1, 20 e Romanos 2, 11 e 16 fala a respeito dessas coisas. Lá em Romanos mostra que Deus colocou dentro do homem a lei do que é certo e do que é errado. Ele não é uma criancinha, ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele olha para a natureza, lá em Romanos diz, ele contempla na natureza que há um Criador. Mas ele deliberadamente escolhe servir a criatura em lugar do Criador. Ele adora o sol, ele adora a lua, ele adora as estrelas, ele adora a pedra. Então ele está perdido. Não tem jeito. Ele só pode ser salvo pela fé no Evangelho de Cristo, na esperança de Cristo. Isso é desde o Velho Testamento. Tá bom, irmãos? Chamada eficazmente para a salvação está dentro disso aí. Pronto? Ficou bom aí? Não está claro? Só outra vez agora. Hein? E se tiver qualquer dúvida também, me pergunta aí nos corredores aí. Vamos orar. Senhor, essa doutrina é uma doutrina que nós devemos nos curvar. Muitas vezes ela é incompatível à nossa razão humana. O Senhor escolhe para a salvação aquele que o Senhor amou fazê-lo. E nós estamos aqui e nos beneficiamos disso pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor. Isso nos leva a nos humilhar a cada dia. Também nos ajuda, Senhor, a tirar um peso sobre os nossos ombros. Não é pelo que nós fazemos, é mesmo pelo que o Senhor fez por meio de Jesus Cristo. Nos ajude a tornar esse ensino cada vez mais claro na mente dos irmãos. Nos ajude a multiplicar isso entre os irmãos. Dar respostas concisas com relação a isso. Para que possamos levar uma vida cristã com leveza e tranquilidade. Nos ajude também, Senhor, a ter paciência. Outras pessoas que não pensam dessa mesma maneira e pensam que a salvação depende delas. Que o Senhor ilumine seu coração e os guie à verdade. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de Cristo e a consolação do Espírito Santo
guie nossas vidas hoje e sempre. Amém.